Olá, alunos. Aqui é o professor Gelson Ribeiro e na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre mitose e meiose, estabelecer algumas diferenças e a importância nos processos de divisão celular. A mitose é justamente o processo de divisão celular que vai dar origem a duas células iguais à célula-mãe, iguais à célula inicial. Ou seja, com o mesmo número de cromossomos que a célula inicial. Já na meiose, ocorrem duas divisões celulares que vão formar 4 células, cada uma com metade do material genético da célula-mãe. Então essa já é a principal diferença entre mitose e meiose. Os dois processos, tanto mitose quanto meiose, fazem parte do nosso corpo, embora eles ocorram assim, em situações diferentes. A mitose, ela pode ocorrer em células tanto haploides quanto células diploides, enquanto que a meiose vai ocorrer apenas nas células diploides. Estabelecendo algumas diferenças, nós podemos citar que mitose ocorre, como eu já disse, uma divisão celular. Na meiose ocorre 2 divisões celulares. Na mitose, nós vamos então produzir 2 células e na meiose vamos produzir 4 células. Na mitose, as células formadas são geneticamente idênticas à célula-mãe. Já na meiose, as células vão ser geneticamente modificadas, uma vez que vão ter metade dos cromossomos. Em mitose, há a duplicação de células diploides, ou seja, formando novas células diploides. Na meiose, a transformação vai ser de células diploides, ou seja, 2N, que a gente chama, em células N, em células haploides. Em mitose, o processo equitativo por que a gente chama de processo equitativo? Porque as células filhas possuem o mesmo número de cromossomos da célula-mãe. Já na meiose, nós chamamos de um processo reducional, pois as células filhas vão reduzir o seu número de cromossomos à metade. Na mitose ainda, uma célula pode gerar muitas outras células, porque ali nós temos um ciclo celular mitótico que se repete. Já na meiose, formam-se apenas 4 células filhas e podem não sofrer outras duplicações. Ainda em mitose, nós podemos destacar que a mitose ocorre na maioria das células do corpo, E já a meiose ocorre apenas em células germinativas e esporos. No caso do ser humano, por exemplo, nós temos em gametas, que são as células germinativas, no caso do homem, o espermatozoide, no caso da mulher, os óvulos. Ok? Mitose é um termo que tem origem na palavra grega mitos, que significa tecer filhos. A função da mitose, gente, é garantir o crescimento do indivíduo e a substituição de células. A importância da multiplicação celular está em manter a reprodução de seres unicelulares, efetivar processos de cicatrização e de renovação de tecidos, sobretudo em mitose,
quando há uma lesão, por exemplo, que aquele tecido tem que ser regenerado, né, ou cicatrizado, vai ser o processo de mitose. É um tipo de divisão celular que ocorre em células diploide, como já falamos, e em algumas células animais e vegetais. Em uma célula humana, por exemplo, onde nós temos 46 cromossomos na espécie humana, a mitose promove o surgimento de duas células também com 46 cromossomos. Ok? A mitose, ela passa, assim como a meiose, por várias fases. O que ocorre em cada fase que a caracteriza? A prófase, por exemplo. Na prófase, cada cromossomo possui um centrômero, que nós já vimos na aula anterior o que é um centrômero, como que ele se posiciona. Então, na prófase da mitose, cada cromossomo possui um centrômero que une dois filamentos que nós chamamos de cromátides. A membrana que envolve o núcleo, que a gente chama de carioteca, ela é fragmentada ainda na fase de prófase e o nucleolo some, desaparece. Os cromossomos se tornam mais curtos e espessos, né, com o processo de espiralização. A formação das fibras do fuso vão facilitar o deslocamento no citoplasma. Aí tem a fase de metáfase. Na metáfase, o material nuclear ele é disperso no citoplasma. Por quê? Porque houve o desaparecimento da carioteca, da membrana nuclear. Então o material nuclear fica solto, fica disperso no citoplasma. Aí os cromossomos encontram-se já em grau máximo de espiralização e são unidos às fibras polares do fuso mitótico para a região do centrômero. Né? Ocorre o deslocamento dos cromossomos para essa região mediana da célula, né, onde forma ali que a gente chama de placa equatorial. Aí já na fase de anáfase, as duas cromátides irmãs são separadas com a divisão do centrômero, né? Aí vai se tornar independente, quer dizer, cromossomos filhos, independentes. Cada cromossomo filho dirige-se para um polo da célula, justamente pelo encurtamento dessas fibras do fuso. Aí o material genético que chega em cada polo é idêntico ao material genético da célula-mãe. Né? Na telófase, encerra-se a divisão celular e os cromossomos desespiralizam-se, tornando-se novamente longos e finos filamentos. Vai haver a desintegração do fuso, reorganização do nucleolo e reconstituição da membrana nuclear, da carioteca. E os novos núcleos vão adquirir o aspecto do núcleo interfásico. A citocinese faz com que haja a divisão do citoplasma e o estrangulamento vai produzir duas células, né? Duas células justamente com o mesmo número de cromossomos da célula original. Tem um período também de interfase, onde as células não estão exatamente em processo de divisão. Né? É uma fase de 3 períodos que a gente estuda, que é G1, S e G2. O período G1 é onde acontece a síntese de RNA, no período S é onde ocorre a síntese do DNA, e em G2 é o que antecede justamente a duplicação celular. Ok? Em meiose, que é a outra forma de divisão celular, a meiose é um processo que nós já falamos de 2 divisões nucleares, né? Onde ocorre a transformação de uma célula diploide
dando origem a 4 células haploides, né? Por meio da meiose 1 e da meiose 2. A função da meiose é justamente reduzir o número de cromossomos das células diploides pela transformação em células haploides. Ou seja, no nosso caso, por exemplo, de seres humanos, células com 46 cromossomos em células com 23 cromossomos. Isso garante que haja o quê? Um conjunto completo de cromossomos nesses produtos haploides que foram gerados. A importância da meiose está exatamente no desenvolvimento da diversidade genética, né? Já que ela vai produzir assim, novas combinações gênicas, né? Os ciclos de vida sexuados são influenciados por esse processo, sendo assim, a diversidade é a matéria-prima da nossa seleção natural e da seleção natural de todos os organismos vivos e também da evolução. A meiose também é dividida em várias etapas, né? Várias fases. Em prófase, na fase prófaga, de prófase 1, os centríolos movem-se para os polos da célula, né? Ocorre a condensação dos cromossomos, formação de cromômeros, que corresponde a pequenas e densas condensações de cromossomos, os condensam. Há troca de fragmentos entre cromátides homólogas, que nós já vimos na última aula, que são durante justamente o período de crossover. Aí nós temos a metáfase 1. Na metáfase 1 ocorre o desaparecimento da membrana celular. Aí os cromossomos encontram-se em nível máximo de condensação. O cinetócoro liga o par de cromossomos homólogos às fibras do fuso e os cromossomos homólogos vão se alinhar aos pares na região equatorial ali da célula. Aí tem a anáfase 1. Na anáfase 1, vai haver separação dos cromossomos homólogos, justamente devido ao encurtamento das fibras do áster. O cromossomo duplicado de cada par migra para um polo da célula, e aí vai iniciar o quê? A descondensação. Aí a gente vai para a telófase 1. A carioteca, que é a membrana nuclear, e o nucleolo reorganizam-se em cada polo da célula, ocorre divisão celular e transformação de 2 haploides com metade do número de cromossomos da célula-mãe, né? Ocorre a citocinese, né? Que é ou seja, a divisão do citoplasma, separação. Aí nós temos a fase também 2, né, da meiose, que vai corresponder à fase equacional. Então, como nós falamos no início, a meiose é um processo reducional. Mas a meiose 2 corresponde à etapa equacional, que consiste na divisão das células e o número de cromossomos é igual aos do que iniciaram o processo. Na prófase 2, a carioteca, que é a membrana nuclear, ela é rompida e aí os nucleolos desaparecem. Os cromossomos vão condensar, formam-se as fibras do áster, as células aí são haploides, né, pois possuem um cromossomo de cada tipo, e na metáfase 2, os cromossomos vão ser orientados pelas fibras do áster a se alinharem na região equatorial da célula. Os cromossomos aí estão, nesse momento, em grau máximo de condensação. Na anáfase 2, as cromátides irmãs são direcionadas para lados opostos, né? Uma cromátide passa a ser um cromossomo simples, né?
e aí inicia-se a descondensação. Na fase que a gente chama de telófase 2, né, para encerrar, as células formadas são haploides. São formadas células haploides. A carioteca, a membrana nuclear, reorganiza-se e aí aquele nucleolo que tinha desaparecido, ele reaparece. Na citocinese, por final, ela faz com que ocorra a separação das células. Essa foi a nossa aula de hoje, onde nós procuramos explicar um pouquinho da diferença entre mitose e meiose. Não esqueçam de acessar o conteúdo do livro didático de vocês. As imagens fazem com que vocês tenham uma maior compreensão das fases que eu descrevi aqui e de como que elas acontecem. Podem pesquisar também em outras fontes seguras. Não esqueçam de comentar as suas dúvidas, dar o seu like e se inscrever no canal. Até a próxima aula e um grande beijo para todos vocês.